Oi, tudo bem com você? Pra quem não me conhece, eu sou a Tula e nesse vídeo de hoje eu vou explicar um pouquinho sobre a diferença entre destino e propósito de vida, que foi uma enquete que eu fiz lá nos meus stories. Então, se você não acompanha meus stories, te convido a participar, porque eu falo muita coisa sobre espiritualidade lá também, que eu não coloco no feed, tá bom? Lá no @tulinda com LL. Bom, é o seguinte, gente, muitas pessoas colocaram lá que acreditam em destino, né? E algumas pessoas eu percebi, me perguntaram também no direct qual que era a diferença, porque a gente tem um destino, a gente vai chegar em algum lugar. Então, gente, eu vou separar as duas coisas. Primeiro, se a gente acreditar piamente em um destino, tipo, eu vou chegar naquele ponto ali, o meu destino chegar naquele ponto, como se eu estivesse pegando um ônibus e fosse descendo um ponto. É a mesma coisa eu acreditar que eu não posso fazer escolhas, né? Se eu tenho um destino, eu acabo tirando o meu livre-arbítrio. Então, ao meu ver, né, com a consciência que eu tenho, a gente não tem um destino. O destino que a gente tem é a nossa evolução espiritual, é a nossa evolução como um ser, né, muito mais do que esse corpo. A gente tá em constante evolução, então eu acho que é muito limitante a gente colocar um destino. O destino, né? Imagina o quão infinito é a evolução do nosso ser. Imagina quanto Deus o universo a gente é o universo, né? Então imagina o quanto a gente pode crescer pra gente colocar um limite ali, ó, seu destino é tal coisa, né? Só que tem algumas coisas nesse caminho. A gente tem sim que passar por algumas experiências que são relacionadas justamente a nossa evolução. A gente precisa aprender determinadas coisas, a gente precisa passar por situações para que a gente entenda outras escolhas que nós fizemos nessa vida e em outras. Então, por exemplo, eu escolhi em outra vida matar uma pessoa. Nessa vida eu vou passar por uma situação para eu entender se aquilo lá era realmente certo ou errado, dentro do meu próprio julgamento, eu vou sentir aquilo de alguma forma para eu entender o que era aquilo que eu fiz. Então, não é que é um destino, é uma consequência das nossas próprias escolhas, tá? Então a gente tem as consequências das nossas próprias escolhas, só que a gente também pode escolher. A gente sempre tá aqui para aprender, sempre tá aqui para evoluir, né? A gente evolui de todas as formas. Algumas o processo é mais lento, outras o processo é mais rápido. Às vezes a gente dá voltas e corre atrás do rabo porque a gente não entende que a gente tem que usar aquela situação ali pra gente crescer, pra gente entender a lição dela, e daí a gente não entende a lição, aí vem outra situação parecida pra gente entender, e enquanto a gente não entende, a gente não muda de lição, né? Então, não é que é destino a gente passar por aquilo, mas é uma consequência de outras escolhas que a gente fez consciente ou inconscientemente, nessa vida ou em outras vidas, coisas que a gente precisa aprender para o nosso ser crescer. Mas a gente não precisa também crescer pela dor, né? A gente pode crescer pelo amor, aprender pelo amor, aprender da forma amorosa, da forma feliz, da forma saudável. Só que isso tudo são coisas que a gente tem crenças inconscientes, a maioria da nossa existência, nosso ser, que fazem a gente crescer pela dor. Porque a partir do momento que a gente tira essas crenças, a gente consegue aprender a mesma lição com o amor. E o que é o propósito de vida? Por que é diferente, né? Destino e propósito. O propósito, a gente tem propósito do nosso ser, né? Quanto à evolução pessoal. E a gente também tem um propósito que a gente vai ajudar as outras pessoas com o nosso propósito, né? Que é um propósito externo, mas que também vai ajudar na nossa evolução, a evolução do planeta, a evolução das outras pessoas. Então, o nosso principal propósito é o nosso crescimento, a nossa evolução. E a gente vai escolher como é que a gente vai viver esse propósito. E como é que a gente escolhe? Sabendo o que faz o nosso coração se alegrar, qual o caminho que alegra meu coração, qual o caminho que me traz paz, que me dá prazer, felicidade. E a mesma coisa o propósito que vai ajudar as outras pessoas, né? Que é
de que forma a minha alma veio se expressar no mundo para que as outras pessoas possam crescer junto comigo, de que forma a minha alma pode se expressar que eu me sinta feliz em fazer o bem para as outras pessoas, porque a gente veio para ajudar as outras pessoas vieram para nos ajudar também, né? Nesse processo de evolução, somos todos um. Então, como a minha alma veio se expressar aqui, ela já escolheu lá atrás, né? E a gente não tem essa consciência. A gente veio aqui, a gente tem que descobrir. Como é que a gente descobre? Experimentando várias situações. Então a gente não tem que ficar preso a uma coisa só, limitada. Ai, mas eu faço isso porque meu pai me ensinou e é uma tradição de família. A gente ter a mesma profissão, por exemplo, porque o propósito de vida, ele não necessariamente está ligado à sua profissão. Você pode, por exemplo, ter um propósito de se comunicar, né, de passar a verdade para as pessoas, como eu, por exemplo, e trabalhar dentro de um escritório. E aí, como é que você vai manifestar isso para que você se sinta completo, se sinta completa, se o seu trabalho ali dentro do escritório não abrange tudo que você gostaria de fazer e se expressar? Então, você tem que achar esse meio. E aí, existem N formas da gente expressar a nossa verdade, expressar o que a nossa alma veio fazer aqui. E a gente, qual que é o caminho? É o que faz o seu coração vibrar, independentemente do julgamento das outras pessoas, independentemente se isso vai dar dinheiro ou não vai. Então você tem que pensar, nossa, eu faria isso de graça, igual eu tô fazendo aqui de graça pra vocês esse vídeo. E os outros, e tantas outras coisas que eu já fiz. Então você faria de graça, o que te dá prazer em fazer de graça para as pessoas? E se te trouxer dinheiro, porque é o seu tempo que você está investindo ali, a sua existência, né? O tempo que você poderia estar fazendo outras coisas, é maravilhoso, melhor ainda. Mas alguma coisa que te dá prazer, a sua alma fica completa quando você faz. Então esse é o caminho para você entender sobre o seu propósito, entendeu? Sobre o seu propósito de vida. De repente, o seu propósito de vida é cuidar da sua família, é cuidar do seu pai que tá doente. Não precisa ser uma coisa assim, eu preciso ajudar toda a humanidade, sabe? Pode ser ajudar as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas do seu trabalho mesmo, as pessoas da sua família. Não precisa ser uma coisa grandiosa, grande assim, gigante para ser grandiosa, né? E é isso, gente, que é o que eu acredito, e essa diferença, né? Se a gente acreditar que a gente tem um destino ali, é como se a gente não tivesse outra saída, né? E a gente tem a nossa, é infinito que a gente tem pra crescer, pra aprender, pra gente se limitar a uma coisa só, tá? Porque na igreja tal eu aprendi que eu vou fazer tal coisa e vou pra tal lugar. Se eu não aprender tal coisa, eu vou pra outro lugar. Gente, como é que as pessoas acham que Deus é tão limitado assim, né? Falam tanto que acreditam em Deus, mas limitam tanto Deus, né? E limitam tanto a si mesmo, porque se a gente é Deus, né? A gente é uma centelha divina, como que a gente pode ser tão limitado? Então é isso, eu não tô criticando a religião de ninguém, quem quiser acreditar, acredita, só tô tentando mostrar outra visão pra você, trazer a consciência pra você despertar, o seu despertar espiritual, mas é claro que depende da sua escolha, como eu falei no começo, é o seu livre-arbítrio. Você tem o livre-arbítrio pra escolher ser limitado ou pra escolher ser abundante e ilimitado, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho!